O episódio de hoje começa com uma questão pouco confortável. O que você já sabe, mas continua tratando como dúvida, porque aceitar essa verdade te obrigaria a agir? Fica com ela. Não precisa responder agora, mas deixa essa questão ecoar de verdade dentro de você antes de continuar ouvindo. Porque eu sei, essa pergunta aponta para algo que a gente raramente admite, nem para a gente, quanto mais para outra pessoa. Essa pergunta aponta para algo que existe uma diferença enorme entre não saber e não querer saber, entre dúvida genuína e dúvida fabricada, e que muitas das incertezas que carregamos dentro de nós não são incertezas de verdade, são, na verdade, abrigos. Você está ouvindo o programa Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente já tem a resposta e decide estrategicamente não tê-la. Tem uma imagem que me acompanha quando penso especificamente nesse tema. Pensa comigo, um homem que acorda todo dia, olha para o relógio e vê que está atrasado. Ele sabe, ele tem clareza. O relógio é grande o suficiente, é digital, não tem ambiguidade possível. E mesmo assim, ele passa os próximos 20 minutos checando o seu celular, abrindo o aplicativo do tempo, olhando para o teto e recalculando mentalmente se dá para chegar a tempo se sair com 15 minutos em vez de agora. E não porque duvide do relógio, tá? Mas porque enquanto ele está verificando, enquanto o assunto ainda está tecnicamente em análise, ele ainda não precisa levantar da cama. Você já deve ter captado a mensagem. A dúvida ali não é sobre o horário, é sobre levantar. E olha, a gente faz isso com coisas muito mais sérias do que acordar atrasado. Faz com relacionamentos que já deram a resposta, mas que a gente continua analisando, conversando com amigos, relendo mensagens antigas, procurando evidências novas que confirmem o que quer acreditar ou refutem o que já sabe. Faz também com trabalhos que estão errados, com ambientes que estão adoecendo, com situações que há muito tempo pediram uma decisão que não veio. A gente faz com coisas sobre a gente, padrões que se repetem, comportamentos que machucam as próprias relações, formas de estar no mundo que já foram apontados de ângulos diferentes por pessoas diferentes em momentos distintos. E a resposta para tudo isso, a resposta real, nua, crua, honesta, que vive lá dentro, ela já está lá. Só que enquanto o assunto está em dúvida dentro de nós, este não precisa ser enfrentado por nós. Enquanto você está pesquisando, considerando, esperando mais informações, dando mais uma chance, vendo como vai ser, você está tecnicamente ainda no processo. Ali, ainda avaliando, sentindo que ainda não chegou numa conclusão que gostaria. E vamos combinar uma coisa: quem não chegou numa conclusão não precisa agir sobre ela. Pois é, existe algo que me parece importante nomear aqui. É que o corpo sabe antes da cabeça aceitar. Você já notou isso? Tem respostas que chegam quase imediatamente, em forma de uma sensação no peito, uma tensão no ombro, um cansaço específico que aparece sempre que determinado assunto vem à tona. Note que o corpo já processou, ele já concluiu, ele já está dando sinal, sinal até claro. Mas nessa história, a cabeça começa o trabalho de refutação. Ele encontra contra-argumentos, lembra das exceções, pondera as circunstâncias atenuantes, convoca memórias que contradizem a sensação inicial. Ele busca também a opinião de outras pessoas, não para se informar, mas para encontrar alguém que confirme o que quer acreditar. Mas, minha gente, isso não é racionalidade. Pelo contrário, é racionalização. É a mente a serviço do adiamento, construindo uma arquitetura sofisticada de incerteza para que você não precise habitar o que o corpo
já sabe. E olha que a gente é muito bom nisso. Inteligência nesse contexto, minha gente, não ajuda. Às vezes, só atrapalha. Parece que quanto mais recursos cognitivos você tem, mais elaborado fica o sistema de dúvida que você consegue construir. Mas por que tudo isso? Por que é tão difícil simplesmente saber o que você sabe e agir a partir disso? Porque saber e agir não são a mesma coisa. E tratar algo como dúvida é uma forma de manter os dois separados indefinidamente. Enquanto você não sabe, ali de forma oficial, declarada para si mesmo, você não precisa fazer nada com isso. A dúvida, ela cria mais ou menos uma espécie de zona tampão entre a percepção e a responsabilidade, entre ver e ter que fazer algo com o que viu. E às vezes, o que você teria que fazer com essa verdade é assustador para você. Por exemplo, terminar algo, começar algo, decepcionar alguém, decepcionar a versão de você mesmo que havia apostado numa determinada direção, admitir que o tempo investido num caminho que não era o certo não volta mais. Sabe, essas coisas têm peso real. O medo delas dentro de você é legítimo. Só que o problema não é ter medo. O problema é chamar o medo de dúvida. É usar a linguagem da incerteza intelectual para encobrir o que é, na verdade, resistência emocional a uma verdade que você já tem. E tem um custo nisso que raramente é contabilizado, sabia? E olha, fingir que não sabe não é neutro. Não é uma postura de espera tranquila onde nada acontece enquanto você delibera. É ativo, é cansativo. É uma espécie de energia real que vai para a manutenção da dúvida, para continuar construindo o argumento de que talvez não seja bem isso, de que talvez você esteja exagerando e de que talvez valha mais um tempo para ver. Essa energia, ela vem de algum lugar. Vem da presença que você poderia estar tendo em outras áreas da vida, vem da clareza que poderia estar disponível se não estivesse sendo usada para sustentar uma ambiguidade artificial, enfim. Pessoas que vivem há muito tempo em dúvidas, que não são dúvidas de verdade, elas chegam no estado de exaustão específico. Não o cansaço de ter feito muito. O cansaço é mais de não ter chegado a lugar nenhum, de ter girado no mesmo círculo por muito tempo, de ter gasto energia para ficar parado. E então tem uma pergunta que eu uso às vezes, e que me uso também porque seria desonesto aqui falar isso como se fosse só sobre os outros. Se você soubesse com certeza absoluta o que a situação é, e se não houvesse mais nenhuma dúvida possível, o que que você realmente faria? A velocidade com que a resposta vem, olha, é reveladora. Porque quando a resposta chega rápido, olha, ela já estava lá. Mas a dúvida era o que cobria. Mas e se a resposta vier com um peso no peito, com um nó na garganta, com aquela sensação de que você sabia, mas não queria ter confirmado, então você encontrou exatamente o que estava evitando encontrar. E isso não significa que agir é simples, tá? Não significa também que a clareza resolve o medo, elimina o custo, torna tudo mais fácil. Nada disso. Significa que você pode parar de gastar energia fingindo não saber e usar essa energia para decidir o que vai fazer com o que sabe. Olha, não tem lista hoje, tá? Não tem técnica. Tem só a pergunta que eu comecei. O que você já sabe, mas continua tratando como dúvida porque aceitar essa verdade te obrigaria a agir? Deixa ela trabalhar, deixa ela ecoar dentro de você. Ela sabe o que está fazendo. Cuide de si. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra, claro, no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo momento juntos.